Para relatar o processo número 12 da pauta, com a palavra o conselheiro Humberto Mosaico. Senhor presidente Antônio Joaquim, senhores conselheiros, digníssimo representante do Ministério Público de Contas, Dr. Alisson Alencar. Trata-se de pedido de rescisão interposto por Ednilson Luiz Faita, em face do Acordo 2946 de 2009, proferido nos autos 6.904-3/2009, que julgou irregular as contas anuais de gestão da Prefeitura de Aripuanã, exercício 2008. Realizou recomendações e determinações legais e aplicou multa. Secretaria de Controle Externo da 4ª Relatoria elaborou o relatório técnico concluindo que o pedido seria improcedente, porém deixou de analisar o pedido de aplicação do princípio da igualdade, por entender que se trata de competência privativa do relator. Por decisão de folha 318, rejeitei pedido liminar e conhecido o pedido de rescisão. Com vista dos autos, o doutor procurador de conta elaborou o parecer número 2992/2010, de folhas 320 a 324, e opinou pela improcedência do pedido de rescisão. É o breve relatório. Com a palavra, doutor procurador. Senhor presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público de Contas ratifica o parecer pelo conhecimento do pedido de rescisão, mas em seu mérito pela improcedência. Edição. Encerrada a edição e votação. O regimento interno deste tribunal preconiza o cabimento da ação rescisória quando há o preenchimento de um dos requisitos do artigo 251. Considerando que a postulação versa sobre a existência de documentos novos e violação literal de lei, recebi o presente pedido de rescisão para apreciação, conforme folha 318, razão por que entendo superada a fase de admissibilidade e razão por que rejeito a manifestação do Ministério Público de Contas neste ponto. Com relação ao mérito, passa a apreciação das argumentações trazidas pelo requerente. O centro da questão apresentada é o pedido de modificação do julgamento irregular das contas do município, fundamentando a decisão reincidenda nas irregularidades apontadas. Com relação às irregularidades gravíssimas relativas ao recolhimento de INSS, juntou documentos dando pelo recolhimento pelo recolhimento das obrigações patronais. Porém, verifica-se que esse recolhimento ocorreu somente após a determinação desse tribunal. Assim, não sana a irregularidade por completo, mas lhe retira a força punitiva, uma vez que já está adimplida. Quanto à base de cálculo utilizada pela equipe técnica para aferir o valor apontado na decisão reincidenda, ressai da análise dos recolhimentos supramencionados que foram realizadas pelo órgão competente, que é o INSS, que efetivamente houve erro no julgamento desse tópico, uma vez que havia desconsiderado o teto máximo de contribuição. Assim, entendo que há procedência nesse tópico, devendo o apontamento de irregularidade originário ser considerado sanado. Da mesma forma, entendo procedente a argumentação trazida que aponta a existência de erro injudiciando, pois desconsiderou a instrução normativa INSS-DC 100/2003, que dispensa a retenção quando se tratar de prestação de serviço de profissão legalmente regulamentada. Ainda, deve ser considerado que a previsão contratual constante da cláusula 7.2 do contrato firmado entre a municipalidade e a empresa vencedora do certame licitatório, versando sobre prestação de serviço médico, estabeleceu a obrigação de a empresa realizar as despesas com previdência social. Está acostado às folhas 12. Descaracterizando a irregularidade trazida, tornando procedente a rescisória também neste item.
Com relação à contratação de empresa do meio artístico com inexigibilidade de licitação, acompanho o entendimento doutrinário, uma vez que no presente caso há demonstração de que os contratos gozavam de consagração pela crítica local. Assim, o gestor agiu de acordo com a previsão expressa do artigo 25, inciso 2 e 3 da Lei 866, de 93. Razão por que entendo superadas as irregularidades 4 e 5 dos apontamentos sobre as quais pesaram o julgamento irregular. Quanto às irregularidades versando sobre a realização de convites e a presença de 3 propostas válidas, irregularidade 6 a 11, a defesa argumentou enfaticamente que teria realizado em todos os procedimentos a emissão de convites válidos, porém não podendo ser responsabilizado por ausência dos convidados no certame. Utilizando o pré-julgado 1850 do Tribunal de Contas de Santa Catarina, entendo que, quando a empresa devidamente convidada deixa de apresentar sua proposta, a administração deve considerar seu desinteresse em fornecer, relevando preenchimento ao requisito exigido legalmente. E, ao proferir decisão em sentido contrário, a ofensa à legislação, mormente o artigo 22, parágrafo 7 da Lei 866. Assim fica sanado também as irregularidades 6 a 11. Com relação aos apontamentos relativos à contratação de pessoal, destaca-se as irregularidades de 15 e 16 sobre admissão em período proibido pela Justiça Eleitoral e contratações temporárias sem comprovação de situação de excepcional interesse público. No caso, o julgamento reincidente incorreu ofensa à Lei 9.504 de 97, pois para atender situações excepcionais, há previsão legal autorizando a contratação para atender serviços essenciais, como ocorreu nesse caso, pois as contratações envolveram 10 agentes de saúde, um professor e 2 técnicos de enfermagem, além de um agente de higiene e segurança, normalmente voltada para o atendimento da saúde da população. Destarte, entendo que a irregularidade deve ser considerada sanada. Com relação aos apontamentos 17, 19 e 21, entendo que o julgamento deve ser mantido, uma vez que são fruto de constatação documental e contábil que devam ser corrigidas. Por derradeiro, a irregularidade 20, que versa sobre a aquisição de um caminhão e compactador de lixo usado, modelo 2003-2007, por 210 mil, ao invés da aquisição de caminhão e compactador novo por 189 mil, o gestor alegou que o valor dos veículos novos se refere a modelo com capacidade de 10 metros cúbicos e que o município necessitava de veículos com maior capacidade, 19 metros cúbicos, praticamente o dobro do apontado pela equipe técnica. Assim, a justificativa do gestor é relevante, pois a aquisição de um veículo muito maior do que o apontado pela equipe técnica. Destarte em decorrência da apresentação de novos documentos, demonstração de afrontamento de previsão expressa em lei, ocorre o saneamento das principais irregularidades apontadas como motivadoras para o julgamento irregular, permanecendo apontamentos que notadamente não causam óbice ao julgamento regular das contas apontadas. Razão por que entendo que o presente pedido decisório deve ser considerado parcialmente procedente, estipando as irregularidades sanadas e dando por regular as contas sob júdice. Pelo exposto, deixo de acolher o parecer ministerial de contas, voto pelo conhecimento do pedido e do mérito pelo provimento parcial do pedido de rescisão no acordo 2946-2009, julgando regulares as contas anuais do município de Aripuanã, exercício 2008, gestão de Ednilson Luiz Faita. Voto ainda por anular a multa de 40 UPF em decorrência do saneamento das irregularidades relativas a INSS dos itens 4 a 11, 15, 16 e 20. Pela manutenção, porém, da multa de 10 UPF em decorrência do envio intempestivo de informações desse tribunal. E pela manutenção das demais determinações constantes do acordo 2946-2009. É como voto, senhor presidente. Os conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator permaneçam em silêncio. Senhor presidente. Palavra ao conselheiro Valdir Teixe. Eu, em que pese o voto do conselheiro relator, e com todo o respeito, acho que está se abrindo aqui um novo procedimento processual no Tribunal de Contas. Isso é um recurso ordinário, não é um pedido de rescisão.
Se todos que perderem o prazo de apresentarem recurso ordinário ou fizerem por pedido de rescisão, eterniza o processo. Eu voto pelo improvimento, até porque, com todo respeito também, eu não entendo que há provimento parcial no pedido de rescisão. Ou ele é total, ou ele não existe. Então, quando se trata de parcial, ele é recurso ordinário. E é um recurso extemporâneo. Eu voto pelo não conhecimento do recurso e também não conhecendo, lógico, pelo improvimento. Senão se abre uma porteira para que todos os recursos sejam transformados em pedido de rescisão. Na condição de presidente, sem entrar na discussão desse processo, mas regimentalmente, realmente, o pedido de rescisão não pode imiscuir-se no mérito. É um pedido de correção, de novo julgamento. O presidente não vota, então não estou entrando na questão desse momento. O conselheiro Valdir faz um voto pelo improvimento. Conselheiro Novelli. Senhor presidente, eu voto com o conselheiro relator. Conselheiro Alencar Soares. Eu acompanho o conselheiro Valdir. Conselheiro Domingos Neto. Eu acompanho o relator. Auditor substituto Luiz Carlos Pereira. Senhor presidente, eu tinha duas considerações. No relatório que foi lido, tinha apenas um comentário para uma reflexão. A unidade técnica disse que não analisou a aplicação do princípio da igualdade por entender que era uma competência privativa do relator. O meu convencimento é que a unidade técnica tem toda, e com certeza todos os conselheiros, eles dão essa liberdade à unidade técnica de subsidiá-los no atingimento do seu livre convencimento, que é exatamente um apoio. Então não há que a unidade técnica ter essa reserva de analisar. Porque, claro, que privativo do relator e dos conselheiros aqui é o voto. Mas, para tanto o parecer do Ministério Público como qualquer atuação de algum órgão da Casa, é no sentido de ajudar o convencimento do relator. Quanto a esse processo, foi um voto muito grande. Em algumas partes, me pareceu que foi feito referência a erros que se enquadrariam no caso da rescisão. Em outras partes, eu fiquei um pouco sem entender e me gerou dúvida se realmente o relator estaria adentrando no mérito, que aí sim eu concordo com o conselheiro Valdir, e não poderia ser, então, admissível. Então, nesse caso, como eu estou com dúvida, eu peço vista do processo para fazer uma melhor análise. Vista concedida ao doutor Luiz Carlos Pereira.